Boa noite a todos, graça e paz. Você que nos acompanha aí da sua casa, é um prazer mais uma vez estar aqui, ministrando a palavra de Deus. Eu estava compartilhando algo com a Pri. Deus ele tem falado comigo de muitas maneiras, não só através das escrituras, mas através de situações cotidianas do meu dia a dia. E durante esses dias, sábado passado, nós tivemos uma experiência com o nosso carro. Quando eu cheguei em casa, eu fui deixar uma pessoa na casa. A hora que eu cheguei em casa e eu ia sair para buscar algo para comer, apareceu no painel do carro assim: pare o carro, desliga o carro. Aí eu até desliguei ele rapidamente. Eu falei, mas eu preciso ir lá buscar algo. Aí apareceu novamente: desligue, pare o carro. Eu falei, amém, vou desligar. Só que ele não estava na garagem, ele estava em frente de casa. Eu ajustei o carro, entrei o carro para dentro da garagem. E a hora que eu entrei o carro, deu uma explosão no motor. Não foi bem o motor, mas a mangueira de água explodiu. E saiu um fumaceiro. Eu falei, meu Deus do céu, fundi o motor do carro. Mas graças a Deus, meu sogro foi lá, ele disse que está tudo ok com o motor. Mas apenas havia estourado uma mangueira, a pressão da água, estava zerado de água praticamente. Mas nisso o Senhor ministrou algo no meu coração. Ele disse que é exatamente isso que Ele está fazendo conosco nesses dias como igreja. Porque nós estávamos acelerados. A sensação que eu tenho, pelo menos o que eu estava vendo, é que nós aprendemos a fazer culto, nós sabemos de estratégias, nós sabemos fazer um culto muitas vezes sem a presença do Espírito Santo, porque hoje nós já sabemos pregar, nós sabemos cantar canções, nós sabemos tocar um instrumento. E Deus falou, Igor, eu parei esses dias, porque todas as vezes que um homem ele começa a fazer com a força do seu braço, ele se cansa e se frustra, e isso traz consequência para a vida dele. Então minha igreja ela estava acelerada e fazendo as coisas na força do seu braço, então eu tive que parar. E sempre que eu dou um sinal para que ela pare, ela precisa obedecer. E Deus, nesses dias, cara, Ele tirou tudo de nós. Nós não temos comunhão, nós não podemos estar com os irmãos, nós não podemos congregar mais, a comunidade nós não estamos tendo. Mas o Senhor nos levou de volta ao melhor lugar que nós podemos acessar como igreja, o lugar que Jesus inaugurou a nós. Onde as Escrituras dizem que nós podemos entrar neste lugar por um novo e vivo caminho, com confiança, ousadamente. Por quê? Porque Jesus inaugurou este caminho. Jesus rasgou o véu. E aquele lugar antes inacessível foi agora nos dado acesso a entrar neste lugar e ter um ambiente de intimidade com o Senhor e nos tornarmos mais parecidos com Ele. Então, nesse lugar, é um lugar de realinhamento, é um lugar onde o Senhor coloca as coisas em ordem em nós, no nosso coração, nas nossas motivações. Então, nós precisamos, nesses dias, estar ouvindo a voz de Deus. E não a voz da mídia, não aquilo que está dizendo na televisão, não a fake news. Porque Satanás, ele tem entretido o mundo com isso, cara. As pessoas estão entretidas com a internet, estão entretidas com a televisão. Então aquilo está moldando a maneira como elas pensam. Então a expectativa delas está naquilo que está sendo dito na mídia, e não mais elas estão se fundamentando naquilo que as Escrituras dizem. E o Senhor falou isso comigo, falou, Igor, eu tive que parar porque eu desejo recomeçar da maneira correta. Então o Senhor teve que nos parar por um breve tempo, porque é necessário o que Ele está fazendo em nós, é necessário o que Ele está fazendo em mim, para que nós possamos dar continuidade naquilo que Jesus deseja realizar através de nós como igreja. Então nesses dias muitas coisas eu comecei a pensar, muitas coisas o Senhor falou ao meu coração. E eu tenho entendido que, assim como a Bíblia diz que o deserto é um lugar onde Deus ele revela o nosso coração, Ele revela o que está errado em nós, Ele revela as nossas fraquezas, a nossa idolatria, a nossa murmuração. Ele revela a nós que ainda, mesmo diante de uma profecia que Ele tem para nós, um lugar de eternidade, nós ainda temos uma mentalidade de escravos e nós temos saudade do que nós vivíamos antigamente. Então isso revela o nosso coração. Porque muitas vezes Deus permite que passamos fome, que passamos necessidade. Muitas vezes Deus permite um lugar de escassez, mas para revelar que nós não amamos a Deus como nós dizíamos realmente. E ainda Jesus não é o suficiente como deveria ser.
Então nós sempre condicionamos o evangelho assim, Jesus e mais. Jesus e um casamento, Jesus e um relacionamento, Jesus e um carro novo, Jesus e uma casa nova com piscina. Porque ainda Jesus não é suficiente. Ainda nós não conseguimos dizer como igreja, como Paulo diz, em Cristo eu posso todas as coisas. Não é a condição externa, não é aquilo que eu possuo. Então Paulo ele vai dizer, cara, eu não tenho nada, mas eu possuo tudo. Porque ele perdeu muitas coisas que hoje para nós é muito mais importante que Jesus. Então ele perdeu o seu título de fariseu, ele perdeu a sua linhagem, ele perdeu aquele ambiente onde ele era considerado um homem zeloso. E ele fala, eu perdi tudo isso por causa da excelência da revelação que eu tive de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Então o que eu entendo com Cristo, o que eu entendo com o Evangelho, é que o mundo nos ensina a conquistar. O mundo, ele te mede pelo resultado que você dá. Né? O mundo, ele mede pelo seu currículo. Quanto melhor o seu currículo, melhor a sua chance de emprego. Mas Jesus, ele nos ensina um caminho inverso. Ele nos ensina o caminho de perder. Então o mundo te ensina a conquistar, Jesus te ensina a perder. Por isso que o evangelho ele é tão contraditório. Porque não dá para você abraçar tudo aquilo que o mundo quer te oferecer e abraçar o propósito que Jesus tem para cada um de nós. Porque é contraditório com aquilo que nós queremos. Porque ainda Jesus, ele não é suficiente. Ele ainda não é Senhor. E quando nós falamos de senhorio, quando Jesus ele é teu Senhor, você se torna um servo, um escravo. E o escravo ele se sujeita a tudo aquilo que o seu Senhor quer. Ele não dita as regras, ele não fala o que ele tem que fazer, ele não diz para onde ele tem que ir. Ele simplesmente fala, eis-me aqui, Senhor. E sabe o que eu acho incrível, cara? Quando você olha para Isaías capítulo 6, há uma situação onde Isaías ele tem a revelação da glória de Deus. Ele é arrebatado em espírito, ele vê a glória de Deus manifesta, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, o templo, as abas das suas vestes, eles vinham serafins voando com 6 asas. Com 2 eles cobriam seus rostos, com 2 eles cobriam seus pés e com 2 eles voavam. E eles declaravam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra se encherá do conhecimento da sua glória. Só que Isaías, ele teve uma visão em 3 prismas, cara. Ele teve uma visão da glória de Deus. E através da visão que ele teve da glória de Deus, ele teve uma revisão daquilo que ele está, de quem ele era perante Deus. Então, quando ele vê a glória de Deus, a primeira coisa que Isaías cita é, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Senhor. Então, quando ele vê a glória de Deus, ele não se exalta, ele se humilha. E ele se humilha, a Bíblia fala que o serafim vem com uma tenaz e toca na sua boca. E diz, os seus pecados foram purificados. Sabe por quê? Deus só pode trabalhar em áreas em você que você reconhece. Deus não vai entrar em áreas em você onde você é autossuficiente e você se acha melhor do que Deus. Então, quando ele tem a revelação de Deus, que é o primeiro prisma, o segundo ele tem uma revelação de quem ele era. E ele diz, eu não sou tão bom quanto eu pareço ser. Só que aí a terceira prisma de visão, quando os 3 estão juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo assim, a quem enviaremos, quem há de ir por nós? Nós sabemos que ali estava uma conversa entre Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo quem iria encarnar para morrer na terra. Só que o ambiente que Isaías adentrou foi tão profundo que ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o terceiro prisma. Quando eu tenho a revelação da glória de Deus, e Deus vem e restaura a minha identidade através de um reconhecimento que eu tenho da minha limitação, a partir daí vem um encargo e uma responsabilidade de dizer, Senhor, agora eu quero fazer parte do que o Senhor quer fazer na terra. Eu quero corresponder, eu quero me responsabilizar, eu quero ser um agente. Então eu não consigo entender, cara, uma geração que diz conhecer a Deus, que diz ser amante de Jesus, que declara palavras que ama Jesus, mas que não expressa doando a sua vida. Porque Jesus, cara, quando você olha para Deus, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, ele não reteve. Então, quando o nosso amor é de palavras, João fala assim, nós filhinhos não amemos nem de palavras, mas em ação e em verdade. Ou seja, João está dizendo assim, vocês dizem amar, só que as atitudes de vocês não revelam amor.
Vocês dizem que amam, mas vocês não expressam isso. Ah, mas como eu vou expressar nos dias de hoje? Sendo uma testemunha, cara. Sendo sal, sendo a luz do mundo. Jesus fala algo interessante, ele fala assim, através das boas obras, o nome do Pai será glorificado no céu. Então não tem como eu conhecer a Deus e não fazer nada por Ele. Não tem como eu ter intimidade com Ele e dizer assim, Senhor, eu quero fazer algo, por quê? Porque o amor dEle agora está em mim, eu quero retribuir aquilo que eu recebi. Isso é graça, gente. A graça eu entendo que Jesus morreu pelos meus pecados e eu merecia a ira de Deus. Eu era merecedor da ira. Eu era merecedor do inferno. Eu era merecedor da morte. Só que a Bíblia fala que Jesus, ele vem e agora mediante a fé no sacrifício do Yeshua, de Jesus Cristo, eu sou agora santificado e purificado. Então mediante a fé e não por obras para que ninguém se glorie, nós somos salvos. Então olha que incrível isso, eu creio no que ele fez. Então eu confesso com a minha boca e com o meu coração eu creio para a justiça. Só que a graça que eu falo é uma graça que me habilita a viver uma vida que agrade ao Pai, não que agrade mais a mim mesmo. Quando eu olho para as Escrituras e eu vejo a expressão da graça, eu vejo homens que estão morrendo pelo Evangelho. Quando nós olhamos para o nosso nível de herói, nós olhamos para homens que foram famosos, homens que têm dinheiro, e nós achamos que isso para a Bíblia é algum herói. Nós achamos que é isso, que é ser alguém, é construir algo famoso na terra. Só que quando eu olho para Hebreus 11, eu vejo homens que morreram mortes vergonhosas. Homens que morreram a fio da espada, foram decapitados, cerrados ao meio, esquartejados. A Bíblia diz assim, mas esses eram homens como não era digno deles. Só que aí a Bíblia vai além, em Hebreus 12, ela continua dizendo assim, mas eles sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Só que aí ele vai além, ele fala, nós estamos tão rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Sabe o que a Bíblia está dizendo, cara? Que é como se fosse um estádio. E ali estão os homens que morreram pela fé. Eles estão dizendo, continua aquilo que nós começamos. Dê continuidade àquilo que nós morremos. Dê continuidade, pega o bastão, dê continuidade ao Evangelho, continue pregando o Evangelho. Continue morrendo por aquilo que você acredita. Sabe por quê, queridos? Nosso amor ainda é raso, porque nós não temos a capacidade de morrer por Jesus. Eu falo que o nosso amor é medido através do nível de renúncia que nós fazemos. Jesus fala assim, não tem maior amor que este, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus está dizendo assim, o meu amor é que eu vou morrer por vocês. Só que o profundo disso tudo é que em João 15, Jesus fala, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, não como o mundo em cima, mas como eu vos amei. E sabe como Jesus amou, cara? Abrindo mão de quem ele era. Sofrendo com aquele que sofria, se alegrando com o que se alegrava, perdendo para que o reino de Deus ganhasse, indo até o leproso, porque Jesus, ele era do coração dele os rejeitados. Então, quando Jesus via alguém gritando por compaixão, aquilo doía no coração de Jesus. Porque tudo que Jesus fazia, ele era movido em íntima compaixão. Jesus não fazia nada porque ele achava que isso seria bonito aos homens. Não, porque ele era uma expressão de Deus Pai. A Bíblia fala que ele era o resplendor da sua glória, a expressão exata de quem Deus era. Então, tudo que ele fazia, ele expressava o seu Pai. Então, nós dizemos assim, sim, eu amo a Deus. A Bíblia fala, se nós dizemos amar a Deus e não guardamos os seus mandamentos, nós somos mentirosos. Então, Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Só que é um amor que me leva a fazer algo a respeito. Não é um amor de meras palavras. Então nós estamos visto, cara, tudo que tem acontecido na terra, o caos que a terra está. Só que eu vejo cada dia mais as pessoas mais avarentas, gananciosas, amantes de si, dos seus prazeres. Colocam sempre o ventre acima do outro.
sempre olham para si, sempre estão olhando para aquilo que elas querem obter, que Deus o dê. Então nós vamos a Deus, não porque nós queremos ter comunhão com Ele, mas porque nós queremos pedir algo a Ele. É assim que nós ensinamos a nossa vida de oração às pessoas. É assim que nos ensinaram. Você vai para o teu lugar secreto e pede coisas para Deus, porque Deus vai te dar. Só que o que eu ensino que altar não é lugar de bênção, é lugar de sacrifício. Quando eu vou para o altar, eu vou para perder algo, eu não vou para ganhar. Se eu quero obter algo de Deus, a Bíblia fala que eu tenho que me humilhar perante a sua poderosa mão, para que no tempo oportuno Ele me exalte. Eu não forço, cara. Eu me humilho perante Ele. E Ele vai entender, cara, agora chegou o momento, eu vou te dar. Só que ainda nós não conseguimos dizer isso. Senhor, eu estou feliz, eu estou contente, estou satisfeito. Porque eu encontrei a Cristo. Então, quando você olha para esses homens da Bíblia, que viveram uma vida que muitos olham e falam, isso é loucura, isso é fanatismo. Não, isso é amor a Deus. Porque hoje nós não conseguimos perder, porque o nosso nível de amor ainda é raso. Porque ainda nós não saímos daquilo que é um princípio elementar. E o que eu tenho ouvido muito hoje, pelo menos eu ouvi desde o ano passado, é que nós estamos tendo que gastar mais tempo evangelizando os de dentro do que os de fora. Porque os de dentro ainda não entenderam o que é o evangelho. Então é igual Paulo. Em Hebreus 5 ele diz, já eram para ser mestres, mas ainda são meninos. Porque nós temos que ensinar novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Porque já eram para vocês estarem buscando alimentos sólidos, só que ainda vocês precisam de leite. Porque são crianças. Porque a criança não sabe o caminho da justiça, não sabe discernir entre o bem e o mal. Então nós temos que, ano em ano, viver em um ambiente de religiosidade, levar a igreja a entender que orar é básico. Quem tem vida de oração não tem que se orgulhar disso, porque é o mínimo que você tem que fazer como cristão. A adoração é o mínimo para alguém que teve a revelação de quem Jesus é, expressar amor, expressar gratidão. Ler a Bíblia é o mínimo para quem nasceu de novo. Só que não, a gente tem que falar, irmãos, vocês precisam orar, não tinha que pregar sobre oração, tinha que viver. Só que não adianta nós queremos buscar o de fora sem construir algo genuíno com os de dentro. Não adianta nós queremos sair fora, nós vamos ganhar o mundo para Jesus, se quando o cara que vem do mundo chega, ele não vê nada de diferente do que ele vive lá fora, ele só simplesmente vê uma capa. Mas nós temos que começar a expressar, cara, Jesus. Nós temos que adentrar em um lugar mais profundo. Esses dias eu estava meditando sobre Elias. E Elias foi um profeta do Antigo Testamento. De um cara que, manifestou o poder de Deus. Tanto que muitas vezes, em Mateus 16, Jesus fala, quem que o povo diz que eu sou? Eles falam, uns dizem Elias. Porque Elias ele não viu a morte, ele foi arrebatado, né? A Bíblia fala que ele não viu a morte, veio uma carruagem de fogo e levou Elias. Mas nós almejamos aquilo que Elias fez, mas não aquilo que Elias era, cara. Porque a nossa geração é assim, nossa geração quer manifestar poder, mas não manifesta poder, sem você conhecer aquele que é o autor do poder. Não tem como você manifestar algo que você não conhece. Só que Elias ele fez duas coisas que nós devemos fazer nesses dias. Não é querer o fogo de Deus, mas é saber aquilo que atrai o fogo de Deus. Então nós queremos o fogo, mas o fogo não vai vir se você não anda perante a face dele, se você não constrói teu altar. Porque o fogo vem sobre um altar, mas o altar precisa ser consertado para que o fogo venha. Então nós vimos um homem que quando Deus falou, para tudo e vai para a torrente, porque era um tempo de escassez, mas vai para a torrente e ali eu vou mandar corvos para te alimentar, eles vão levar pão e carne de manhã e ao anoitecer e você vai tomar água da torrente. E isso fala de um lugar onde aquilo que Deus está te dando tem que ser suficiente, não é aquilo que você quer.
Então entenda uma coisa, quando Deus te leva para um lugar, se alegre com aquilo que você tem, porque aquilo que você tem é suficiente. Deus não leva num lugar para te dar luxo, Ele te leva para um lugar para você ensinar e para que você lá na frente possa habilitar alguém. Porque não tem como Elias ir para uma casa da viúva, falar sobre escassez e falar assim, ó, segundo a minha palavra, não faltará azeite, não faltará farinha na tua botija, segundo aquilo que eu estou dizendo. Sabe por quê? Elias, ele construiu algo tão sólido, tão íntimo com Deus, que quando ele dizia segundo a minha palavra, ele estava dizendo, é assim que Deus está dizendo. Porque eu o conheço de andar com ele. Eu não conheço de vir num culto de sábado, eu não conheço do Salmo 91, do Salmo 23. Eu conheço porque todos os dias eu me prostro perante o meu Senhor para dizer que eu o amo, para dizer que eu quero fazer algo a respeito por ele. Então a Bíblia fala que Elias faz uma oração simples, cara. Ele não pega, ele não se ajoelha e fala, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-nos, Senhor, responde-nos, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste o coração desse povo retroceder. Olha que incrível. Quando Elias ele faz oração, ele está dizendo assim, esse povo precisa se arrepender, porque eles não te reconheceram como Jesus, como Senhor. Porque o Senhor deles é Baal. Então o fogo de Deus vem, e a Bíblia fala que o povo começou a declarar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aí Elias falou, tá bom, reconheceram, houve arrependimento, agora vocês vão morrer. E eles morrem. Mas houve arrependimento na terra. Mas sabe por que houve arrependimento? Porque um homem alinhado com Deus, habilitado por Deus, começou a pregar, começou a ter uma ótica que Deus tinha do pecado, começou a ter uma ótica que Deus tinha do mundo. Falou, tá errado, eu vou me levantar por essa geração. Só que hoje nós temos medo e vergonha daquilo que pode acontecer conosco. Porque a nossa reputação é mais importante do que a nossa identidade perante Deus. Porque é mais fácil eu dizer que sou crente e não falar para ninguém com medo de sofrer, do que ser um cristão que não é conhecido como, e sofrer pelo Evangelho. E andar nas marcas de Jesus e fazer o que Cristo fazia. Sabe por quê? Nós sabemos que Jesus fala, bem-aventurados serão vocês, quando perseguidos, caluniados, rejeitados por amor do meu nome, de vocês ao reino dos céus. Mas não, é mais fácil dizer, Senhor, eu não estou pronto, do que eu me arriscar em perder algo, do que eu me arriscar em ser envergonhado, do que eu me arriscar em ser rejeitado por alguém, porque eu amo Jesus. Então, literalmente, o que o Senhor fez nesses dias é, voltem e recomecem. Eu assisti aquela convocação geracional e uma coisa que me marcou muito foi uma frase do Nilson Júnior que ele disse, Deus parou aquilo que nós estávamos fazendo para Ele. E aquilo foi muito forte para o meu coração. Era como se Ele dissesse assim, eu estou parando porque aquilo que vocês estão fazendo para mim não é do jeito que eu quero. Vocês precisam fazer de novo. Vocês precisam voltar ao secreto. Vocês precisam gerar algo. Sabe o que Paulo falou na igreja de Gálatas? Ele falou assim, eu sinto novamente as dores de parto. Cara, evangelho vai te custar algo. Fazer a diferença na terra vai te custar muitas vezes a sua cabeça, a sua paz, o seu conforto, o seu comodismo. Para que eu veja novamente Cristo sendo formado em vocês. Sabe por quê, queridos? Trazer evangélico, trazer alguém de lá de fora para ser um evangélico não te custa nada, às vezes é só um convite. Mas formar Cristo nas pessoas vai exigir de você ser como Ele, porque você não pode dar o que você não tem. Nós não podemos gerar discípulos para Jesus se nós não andamos com Jesus. Se nós não amamos aquilo que Ele ama, se nós não amamos o Pai como Ele, se nós não temos o fruto do Espírito dEle em nós. Alegria, amor, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio, paciência, enfim. Nós conhecemos, Gálatas 5,16. Então, literalmente, Jesus está falando, vamos parar tudo e vamos começar de novo. E eu me alegro em recomeçar. Sabe por quê, queridos? O segredo do vaso de barro é que ele pode ser requebrado e ser formado de novo pelo oleiro. E é isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4. Que eu quero ser um tesouro
aonde a excelência do poder é dele, não minha, onde apenas eu sou um instrumento, aonde através de mim Jesus Cristo é apresentado e glorificado, porque não importa a minha aparência, importa a minha essência. Importa o que está dentro de mim, não meu estereótipo. Então você vai ver Jesus, Deus usando pessoas improváveis, sabe por quê? Os improváveis, eles confundem a sabedoria humana. Deus pega aqueles improváveis, chama Gideão, menor da sua tribo, para dizer, vem aqui, Senhor, mas você não está entendendo, olha quem eu sou. Ele falou, não, é você mesmo. E uma das coisas, quando Deus está formando o exército de Gideão, a Bíblia fala que, primeiro lugar, deixa os covardes, deixa os tímidos, eles não vão para a guerra. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Sabe por quê, queridos? Aí você pode falar assim, Igor, mas é a minha personalidade, eu também era. Só que quando eu conheci Jesus, o Igor morreu para que Jesus vivesse. É isso que Paulo está dizendo, eu sofro todas as coisas porque não sou mais eu que estou vivendo, é Jesus. Não é mais o Paulo, não é mais a reputação, não é o Paulo conhecido lá. Agora é Jesus que está vivendo em mim. Então a alegria dos discípulos não era ter uma revelação das Escrituras. A alegria dos discípulos era sofrer por Jesus. Era receber açoites. A Bíblia fala que chegou um momento, cara, que eles padeceram, que eles estavam ali naquele sinédrio presos e os caras interrogando eles. Aí a Bíblia fala, olha que incrível isso. Fala assim, cara, mas esses homens são incultos e iletrados. Mas quando olhamos para eles, vemos que eles andaram com Cristo. Sabe o que eles estão dizendo? Não importa se você pode não ter cultura, você pode não ter a terceira série. Mas se você anda com Deus, cara, as coisas começam a ser transformadas através de você. Porque o que chamou a atenção dos caras não foi a sabedoria, a cultura, ou quanto ele conhecia, mas sim que era nítido que eles haviam dado com o Messias. Há algo diferente nesses caras. Porque eles falam como Jesus, eles tocam como Jesus, eles expressam Jesus. Então eles não são evangélicos. Eles não vão na igreja só de final de semana. Não. Eles estão vivendo como Jesus em tudo que eles fazem na sua vida. Então é no meio do silêncio que Deus está nos formando. O que o Senhor gerou no meu coração para que eu fale hoje, eu vou falar sobre a parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13. Porque o Senhor tem liberado muito isso no meu coração, é tempo de instrução, é tempo de ensinar. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 13. Vai ser breve, eu vou reduzir um pouco a palavra. Diz assim, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhe é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendam, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem.
Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. Aqui Jesus ele fala sobre o nosso chamado, sobre algo que ele nos chamou para fazer na terra, sobre pregar o evangelho. Então Jesus não nos chamou para que aquilo que nós pregamos, nós sejamos responsáveis pelo resultado, porque a frutificação da palavra vem através do solo que a recebe. O que Jesus está dizendo é que o crescimento de uma pessoa está ao valor e à honra que ela concede às Escrituras. É se realmente o coração dela é um coração inclinado e disposto a obedecer o que a Bíblia diz. E não somente aquilo que eu estou ouvindo, mas aquilo que eu estou disposto a praticar na minha vida. E Jesus ele faz uma observação interessante, porque ele fala para os discípulos assim, os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, por que você fala por parábolas? E a parábola, no seu sentido, era uma história fictícia para narrar algo genuíno e espiritual. Então ele usava histórias para dizer aquilo que ele queria fazer através desses homens. Ele trazia para uma narrativa. Só que a parábola, ela tem um sentido, porque ao mesmo tempo que ela oculta aos orgulhosos e aos soberbos, ela revela aos pequeninos. Então Jesus ele faz uma observação aos fariseus e aos mestres da lei, aos religiosos. E ele diz algo para os discípulos, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a eles não, porque eles vão ouvir e não vão entender, eles com os ouvidos ouvirão, mas não vão ouvir direito. Eles vão fechar os seus olhos, eu vou tornar um insensível o coração deles para que eles não entendam com o coração e não sejam curados. Então Jesus está dizendo, eles estão tendo a mesma oportunidade que vocês, mas eles são soberbos e orgulhosos. Então eu não posso fazer nada através dele, porque eles são autossuficientes. Então isso fala de soberba e religiosidade, porque os fariseus achavam que aquilo que eles já tinham já eram suficientes para a salvação. Porque eles tinham uma mentalidade assim, somos circuncidados, conhecemos a lei de Moisés, temos as nossas regras, somos filhos de Abraão. Então Jesus ele fala algo interessante lá em João, ele fala assim, vocês examinam as Escrituras, porque delas vocês julgam ter a vida eterna, mas elas testificam ao meu respeito. Mas vós não quereis vir a mim para terem vida. Então Jesus fala assim, a Escritura, ela te conduz a mim, a palavra escrita te conduz à palavra viva. Então se eu leio simplesmente para ter conhecimento, mas a palavra de Deus visa nos levar a ter um relacionamento com Cristo. O que nos leva ao Pai é Jesus, não uma religião. Então não fala daquilo que você pode fazer, fala daquilo que Cristo fez e consumiu, e você recebe e vive o que ele já construiu para você. Então, o que Jesus estava falando sobre religiosidade? Que os fariseus, eles não tinham humildade para ouvir a palavra de Deus e para ser transformado por ela. Então, ele faz essa colocação. Então, o que é religiosidade? O que é farisaísmo? O que é hipocrisia? É você querer que os outros vivam algo que você não vive. É você pregar para as pessoas sobre N coisas, sobre oração e não viver na oração. É sobre você pregar sobre adoração, mas você mesmo não adora. Então Jesus está dizendo, ele fala algo lá em Mateus 23 interessante. Ele fala assim, guardai e observai tudo que os fariseus dizem. Mas não fazei o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. Olha que interessante. Jesus está dizendo, os fariseus, eles adoram falar, mas eles não têm vida naquilo que eles falam. Então eu não sei você, mas há uma responsabilidade muito grande a nós cristãos. Porque aquilo que você ensina, você deve viver. Porque se você não vive o que você ensina, há hipocrisia em nós. E nada vai mudar.
nas pessoas. Porque você nunca vai levar uma pessoa para um lugar mesmo que você não foi. E o nosso erro está aí, nós queremos fazer coisas e nós queremos conduzir pessoas para um lugar que nós mesmos não acessamos. Então, da onde vem a autoridade no reino de Deus? Não é pelo que você fala, mas é pelo que você vive. Falar do nome de Jesus não te dá autoridade no nome de Jesus. Mas quando você vive como Ele, sim. Então, a nossa autoridade é medida por aquilo que vivemos, é na nossa essência, no nosso caráter diário com Deus. Que realmente é revelado o quanto nós temos autoridade. Porque o reino do Espírito, os demônios conheciam Jesus. Os filhos de Seva achavam que tinham que expulsar demônios, declarando o nome de Jesus a quem Paulo pregava. Só que eles falam, eu não conheço você. Porque no reino do Espírito você não tem autoridade. Porque você não vive e não representa Jesus. Agora, Paulo, eu sei quem é ele. Paulo, ele testemunha Jesus. Então, quando Jesus fala lá em Mateus 11, ele fala assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos instruídos, mas revelaste aos teus pequeninos. O que Jesus está dizendo, cara? Jesus está dizendo que aquele que é humilde de coração vai receber segredos e mistérios do coração do Pai, mas quem é humilde? Aí Jesus fala na continuação, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está falando sobre cansaço do quê? Fardo de religião. E eu não estou falando de Torá, eu não estou falando de lei, eu não estou falando dos mandamentos de Êxodo capítulo 20. Eu estou dizendo para você daquilo que o fariseu adicionou que não tinha. Porque eles foram tão ousados, eles se colocavam tão sobre a pessoa, que eles condicionaram até a lei de Deus. Eles adicionaram leis orais e diziam que quem não cumprisse não seria salvo, quem não cumprisse não receberia a vida eterna, enfim. Só que Jesus fala algo interessante sobre religião. Ele fala assim, vocês fariseus, vocês não somente fecham a entrada do reino dos céus, vocês fecham a entrada do reino dos céus. E vocês não só fecham, mas vocês impedem que outras pessoas entrem. Olha que interessante. Isso que a religião faz. A pessoa que está na religiosidade, ela fecha o reino de Deus. E não só para ela, mas ela impede a outra pessoa de entrar. Porque ela acredita que a religião está levando a pessoa para o céu e não Jesus. Então Jesus martela sobre os fariseus nesse sentido. Vocês falam, mas não vivem. Aí ele continua dizendo, porque vocês atam fardos pesados nas pessoas, que vocês mesmos não estão dispostos a carregar, nem com o dedo vocês estão dispostos a se mover. Então há uma preocupação, queridos. Qual é? Aquilo que você ensina, você deve viver e você deve estar disposto a ajudar a pessoa. Só que os fariseus não. Eles falavam, para nós o importante é ter conhecimento e não viver aquilo que Jesus está nos ensinando. Então o primeiro ponto das Escrituras é, eles não conseguiam porque eram soberbos e orgulhosos. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. Ele concede o seu favor àqueles que são humildes de coração. Aqueles que dependem, bem-aventurados, humildes de espírito, deles ao reino dos céus. Então, quando nós falamos sobre novo nascimento, o novo nascimento não só faz com que você veja o reino de Deus, mas quando você nasce da água e do Espírito, você entra no reino de Deus. Então, esse novo nascimento é o quê? Nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo. É ter uma amizade com o Espírito. Você é batizado pelo Espírito e você tem a revelação da palavra. Então Jesus ele conta essa parábola. Ele fala assim, a primeira semente ela caiu à beira do caminho. E as aves dos céus viram porque ela não tinha profundidade, eles pegaram essa semente e levaram. Aí Jesus fala, a semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas o maligno vem porque não compreendem. Então eles ouvem a palavra do reino, mas eles não compreendem. O maligno vem e rouba a semente que foi semeada no coração. A primeira semente fala, cara, se você não entende, se você não compreende, você não desfruta do reino. Então o que Jesus está falando? Que o propósito do inferno, o propósito de Satanás é que você não entenda o que as Escrituras dizem. Que você não acesse a sua identidade. Que você não tenha compreensão do que a palavra de Deus diz a teu respeito, que a partir do momento que você compreende, você passa a desfrutar. Então, olha que interessante.
Paulo ele cita algo interessante lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala assim, se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, no qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Jesus, a imagem de Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, que quando uma pessoa ela não compreende, ela é fantoche na mão do diabo. Porque ela não teve a revelação do evangelho, das boas novas. Então o que Satanás faz? Ela cega o entendimento. E essa palavra entendimento é senso de destino e propósito. Então a Bíblia está dizendo assim, se você não tem a revelação do que a Bíblia diz, de quem Cristo é, você não avança, você não prossegue. Porque a sua mentalidade ainda está presa. Então qual que é o propósito dele? Cegar o seu entendimento. Essa palavra cegar é justamente isso. Você vive na terra alienado ao reino de Deus, alienado ao mundo espiritual, alienado à sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Só que ele dá uma receita para nós em Romanos capítulo 12. Paulo fala, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que vocês possam desfrutar de qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo, se não há uma renovação de Deus, na minha mentalidade, nas minhas obras, não tem como eu desfrutar daquilo que Jesus me propôs à mesa. Então tem muitas pessoas que nós vemos entra ano e sai ano, elas continuam presas nos mesmos lugares. Por quê? Porque ainda a mente não se ampliou. Deus não trouxe vida ao entendimento. Então ela continua presa nas mesmas áreas, porque o entendimento ainda está preso. Porque assim era o povo do Egito, eles saíram de uma condição, mas a mente não, a mente continua de escravo. Mas quando eu tenho a revelação do que a Bíblia diz, do que Jesus está ensinando, isso me habilita a ir além, a viver o destino daquilo que Deus me chamou. Então essa primeira palavra fala sobre entendimento. Se eu não entendo o que as Escrituras dizem, eu nunca vou desfrutar. Por isso que Deus ele quer abrir o nosso entendimento, para que nós entendamos. A Bíblia fala o quê? Se você quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Deus não vai reter algo a você. Mas ele coloca a condição, Tiago fala, mas peça porém com fé e sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, ele é inconstante, de ânimo dobre, inconstante em tudo que faz. Então a primeira semente que cai à beira do caminho, fala, quando eu não compreendo, eu não desfruto. A segunda semente fala que ela cai num solo rochoso. E esse solo, ele não tem profundidade, ele não tem raiz. Então o que acontece? Se não tem raiz, quando vem o tempo de perseguição, de aflição, eu não suporto. Aí a Bíblia fala que chegando o tempo da angústia e do sofrimento, a pessoa não suporta porque não tinha raiz profunda. E eu gosto de dar exemplos na minha vida, e eu falei isso com a Pri. A nossa casa é um exemplo disso. E Deus ministrou isso ao meu coração. Porque eu tenho minha casa e graças a Deus, irmãos, eu quero fazer até um culto de ação de graças na minha casa. Aleluia! Porque minha casa está ficando pronta. Glória a Deus. Só que algo que Jesus falou para mim, ele falou assim, Igor, a sua casa é uma representação do que é viver o reino de Deus, do que é uma semente. Eu falei, é mesmo, Jesus? Por quê? Ele falou assim, não sei se você se lembra o que era essencial na sua casa, o que manteve sua casa de pé até hoje. Eu falei, a fundação. Ele falou, desde o início, o que a esposa dizia a você? Que a nossa casa ela tinha uma fundação muito boa, ela tinha alicerces muito profundos. Então eu quero dizer algo para você, quem é das antigas aqui comigo, desde a Nação Jovem lá de trás, sabe que nós fizemos célula em casa sem a frente, não tinha telhado lá na frente, a gente fazia o ar livre. Então começou a vir chuva, cara, estragou dentro da minha casa, as paredes da minha casa começou a estragar por dentro, os muros, só que a casa continua de pé, sabe por quê? Porque tinha fundação, tinha fundamento. Então esse é um negócio importante. Hoje, nós estamos fazendo aquilo que são os detalhes, que são os acabamentos. Mas a casa não pode permanecer de pé só com acabamento. A casa não fica de pé por conta de uma aparência, ela fica de pé se ela tem fundamento. Por isso que Jesus fala, ele fala sobre duas casas, uma estava alicerçada sobre a rocha, a outra sobre a areia. Então Jesus fala, olha para as duas casas. As duas casas são aparentemente iguais, mas o que você não entende é que uma tem profundidade e a outra não. Então Jesus fala, chega a tempestade, o vento forte, que dá com ímpeto sobre essa casa, mas a casa que tinha um fundamento, chamado Jesus Cristo,
é a casa que permanece de pé. Então o que Jesus fala? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que lançou o fundamento sobre a rocha. Então Jesus está falando, o segredo de enraizamento se chama praticar o que você ouve. Obediência àquilo que eu já sei, obediência naquilo que eu já aprendi das Escrituras. Então se você não obedece a Deus nas mínimas coisas, sua casa nunca vai ter fundamento. Deus nunca vai poder fazer com que você cresça em situações porque a sua casa não tem fundamento. Então Jeremias capítulo 17 fala algo interessante, ele fala assim, que nós somos, bendito é o homem cuja esperança está no seu Deus, bendito é o homem que confia no Senhor, e ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, junto às águas, que estende as suas raízes sobre o ribeiro. Aí ele diz assim, quando vir o tempo quente, a sua folha continuará verde, e no tempo de escassez, ela continuará a dar fruto. Olha que doido isso, cara. O que Jeremias está dizendo? Que a condição não muda a frutificação para quem está em Jesus. Então ele está dizendo assim, nesses dias, Igor, que vocês estão vivendo de escassez, quem tem a sua árvore com as suas raízes estendidas para o ribeiro, ele vai continuar frutificando, sabe por quê? Ele tem uma raiz e ele está alicerçado na videira verdadeira que é Jesus. Então olha que interessante, Isaías 43 fala assim, quando passardes pelas águas, elas não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, ele não te queimará. Jesus não está dando uma condição, ele está dizendo, vai acontecer. Quando você passar, não se preocupa, porque eu vou estar com você. Jesus não veio para resolver os seus problemas, ele veio para passar com você os seus problemas. Jesus não veio para te trazer conforto, ele veio para te tornar um filho como ele foi. Que vai transtornar o mundo como os apóstolos fizeram, cara. Então, qual que é o segredo? Aquele que Salmo capítulo 1. Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro da água da vida, que dá fruto no tempo certo. Sua folha não murcha e não seca. Ele não é como a palha que o vento leva. Por quê? Porque tinha raiz. Porque se fundamentou. Então sabe como que nós nos fundamentamos, queridos? Sofrimento, tribulação e angústia. Porque Romanos 5 fala assim, nós temos que nos gloriar e nos alegrar na tribulação. Olha que coisa difícil de ouvir de Paulo. Paulo, você está de brincadeira, você está dizendo que eu tenho que me alegrar no sofrimento? Sim, cara. Porque ele está dizendo, porque a tribulação produz em você perseverança. A perseverança produz em você experiência. A experiência produz em você esperança. E a esperança não confunde, porque o Espírito Santo derrama em nosso coração o amor dele. Então olha que interessante, essa palavra produz é resultar em, é realizar, é modelar. Ele está dizendo assim que o sofrimento e a tribulação está modelando você para se tornar alguém perseverante. Que a perseverança está resultando, executando em você um caráter aprovado, alguém experiente. E isso vai te conduzir à esperança. Então sabe como que você suporta aquilo que Jesus está dizendo sobre angústia e perseguição? Quando você passa a construir isso através desse estilo de vida que a Bíblia está dizendo de perseguição, sofrimento e angústia. Amém? A terceira semente, eu vou acelerar para a gente encerrar. A terceira semente fala sobre uma que cresce entre os espinhos. A Bíblia fala que esses espinhos sufocam a palavra de Deus. Então ele fala sobre os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza, impede o crescimento da palavra em você. Então quando Jesus está dizendo isso, cara, ele está dizendo assim, não tem como a palavra de Deus crescer em você se ainda você ama o dinheiro e se ainda o mundo modela a sua vida. Porque quando Jesus apresenta o caminho, ele apresenta em Mateus capítulo 7, versículo 24, duas portas. Ele fala, entrai pela porta estreita, porque a porta larga é uma porta espaçosa, é um caminho largo e espaçoso que te conduz para a perdição, mas a porta estreita é um caminho apertado, mas poucos acertam com ela, mas esse caminho te conduz à vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem pessoas que escolhem uma vida de esbanjar os seus prazeres na terra, só que a condição deles no fim é o inferno.
Aí Jesus está falando, aqueles que suportam as aflições, as dificuldades e recusam os manjares do mundo, vão viver uma vida de eternidade com Ele. Então, o que é isso, Igor? Deus é contra eu ter dinheiro? Deus não é contra você ter dinheiro. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra o amor à riqueza. Então, Ele não condena você ser alguém próspero. Ele condena quando você coloca a sua esperança e a sua confiança no dinheiro e não nele. Então, nós não vemos Jesus condenando a riqueza. Vemos Jesus condenando o amor à riqueza. Então, olha o que a Bíblia diz. Lá em 1 João, ele diz assim: todo aquilo que é nascido de Deus não procede do mundo. Ele não ama aquilo que o mundo ama. E João fala, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida passa. O mundo passa, assim como essas coisas, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então o que João está dizendo? Concupiscência fala sobre desejo, anelo, luxúria, desejos da minha carne. Então ele está dizendo, quem vive assim, o amor do Pai não está nele, porque ainda ele está preso. Soberba fala sobre eu confiar nas estruturas terrenas, nas coisas terrenas. Fala sobre eu depositar minha confiança nisso que é passageiro. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Ele não é como o vento que leva. Então, se nós amamos a Deus, nós precisamos andar como Ele andou, queridos. Então, essa é a terceira semente. Quando Jesus confronta o jovem rico, Ele não está dizendo para o jovem rico, que o jovem rico ele chega para Jesus, olha que interessante, ele começa a falar assim, o bom mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus fala, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Então o primeiro confronto de Jesus com o jovem rico, sabe o que é? Jovem rico, você não vai para o céu por aquilo que você faz, não é pelas suas obras, é pela graça, é porque Deus é bom, não porque você é. Segundo ponto, aí ele fala assim, Senhor, aí Jesus fala assim, se você quer alcançar a vida eterna, guarde os mandamentos. Aí Jesus fala, honra teu pai e tua mãe, não furte, não roube, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala, todas essas coisas eu tenho observado, o que me falta ainda? Aí Jesus fala, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dê aos pobres, porque aí você vai construir uma riqueza, um tesouro no céu e não na terra. Jesus está dizendo para o jovem rico, cara, você diz amar a Deus, mas você é religioso. Você não ama a Deus à frente da sua riqueza. E você acha que você vai para o céu por aquilo que você tem. Então, olha que interessante, Jesus está falando, se você quer ser perfeito, se você quer realmente agradar a Deus, seja generoso de coração, mas você é tão apegado com aquilo que você tem que você não consegue liberar para o reino. Então, ser discípulo de Jesus não te custa algo, te custa tudo o que você tem. Porque quando você é de Jesus, tudo que você tem é dele. Seu dinheiro é dele, sua vida é dele, suas finanças são dele, seu casamento é dele, tudo é dele, não tem mais nada que é nosso. Então, a partir do momento disso, eu entro num lugar chamado mordomia espiritual, aonde eu sirvo, aonde aquilo que eu tenho em minhas mãos é para ele, eu administro o que é dele, não é mais meu, nem minha vida é. E o último solo é o solo onde Jesus fala, aquele que ouve o evangelho do reino, e que o compreende, esse produz, frutifica de 30, 60 e até 100 por 1. Então tem a ver com o nível de honra, temor e obediência àquilo que você ouve. Então não fala sobre nós, fala sobre aquilo que ele fez, sobre o quanto eu estou disposto a ouvir as escrituras e me curvar perante elas. O problema da nossa geração sabe qual é? Que nós ouvimos, mas nós queremos que as escrituras se curvem diante de nós e nós não queremos nos curvar diante dela. Só que isso não vai acontecer. Então, só para me encerrar, Marcos capítulo 4, Jesus fala o seguinte, o evangelho do reino de Deus é semelhante a um homem que lançou uma semente. Mas olha que interessante, esse homem dorme, ele acorda, ele não sabe como a semente começa a germinar e frutificar. O grão na espiga, a espiga, depois vem e ele passa a foice. Sabe o que esse evangelho de Marcos está dizendo? Que Deus não te chamou para que você dê resultado. Ele te chamou para pregar o evangelho. O resultado e o crescimento é Ele que dá. Porque esse homem não sabe como o evangelho cresce. Como o reino de Deus cresce. O reino de Deus é assim, ele vai crescendo de ano a ano. Até Jesus vir e estabelecer o seu reinado na terra. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Antes de nós adorarmos Jesus com uma canção. Eu quero orar com você, mediante essa palavra, e agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas escrituras. Nós queremos dizer que honramos.
Nos curvamos diante da sua palavra. Queremos aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Nos ensine, nos habilite para aquilo que o Senhor tem, Pai. Prepare e levante uma geração que ama a tua palavra e que tem devoção às Escrituras, que verdadeiramente escolheu viver um estilo de vida simples, mas assim como Paulo fala, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nós nada trouxemos a essa terra e de nada nós levaremos, tendo com o que comer e o que vestir estejamos contentes, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que nós possamos viver a piedade com contentamento e ser gratos por aquilo que já recebemos, ser a resposta desse mundo e não o questionamento deles. Viver o evangelho genuíno de filiação e não de escravidão, onde nós possamos representar o Pai e expressar quem o Pai é e não uma religião, mas conduzir as pessoas ao Pai. Nos habilite, nos fortaleça e nos dê graça para isso. Jesus, nós te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus.